Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso imperdível, sensacional, essencial, inspirador podcast Brazucas pelo Mundo. Eu me chamo Fábio, sou homem, sou branco, uso óculos e tenho cabelos grisalhos muito charmosos. E hoje é um programa mais do que especial, porque a gente vai entrevistar uma das nossas, como é que eu poderia dizer? Não é nem mais convidada, participante, apresentadora de um programa muito que eu tenho muito carinho, que é o E Por Falar em Saudade, que é um programa voltado para discutir a temática da saúde mental da pessoa imigrante. E essa nossa convidada faz parte dessa mesa redonda, quadrada, horizontal, retangular, que vai ajudar a gente a discutir sobre temas sobre a saúde mental da pessoa imigrante. O podcast Brazucas pelo Mundo, você encontra em qualquer plataforma de áudio, você encontra também nas redes sociais e tem o nosso site www.brazucaspelomundo.com. E sem mais delongas, a gente vai começar nosso papo hoje. Eu quero apresentar a nossa querida Valquíria Molina, e ela mesma vai dizer um pouco da sua história, de onde ela vem, aonde ela está. Valquíria, muito obrigado. Seja Ah, bem-vinda. obrigada, Fábio. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito ansiosa e animada aí para os próximos meses e episódios, enfim. Vai ser muito bacana e a gente começa, claro, pelo início. De onde você é? Se apresenta um pouco pra galera, vai. Conta a sua história. Bom, eu sou a Valquíria, todo mundo me chama de Val, né? Me formei em psicologia no Brasil em 2018. Eu sou de Aparecida, que é uma cidade famosa no Brasil por ter a igreja, né? A Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu nasci lá, morei por lá até os 17 anos, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, que eu fui para o Canadá. Fiquei 6 meses lá fazendo high school. E depois voltei para Aparecida, enfim, eu tenho uma trajetória aí, mudei de faculdade algumas vezes e depois resolvi fazer o programa de au pair em 2018. Então fiquei 1 ano morando em Chicago, foi uma experiência muito bacana. E voltei para o Brasil, e aí agora eu moro nos Estados Unidos, faz 1 ano e meio que eu tô aqui nos Estados Unidos. Então tive essas 3 experiências aí e agora eu tô aqui em definitivo. Mas por que você escolheu os Estados Unidos? Alguma coisa em especial? Eu acho que foi a facilidade de já ter pessoas conhecidas aqui. Eu acho que a gente crescendo no Brasil, a gente tem muito essa influência de assistir os filmes, as séries, enfim. E a experiência que eu tive no Canadá foi muito positiva. E depois o programa de au pair é mais famoso aqui nos Estados Unidos, tem na Europa também, né? Mas acabei optando pelos Estados Unidos. E quando eu morava em Chicago, Fábio, eu vim para Seattle, que é onde eu moro atualmente, e eu gostei muito da cidade. Eu já tinha uma questão com Seattle de assistir séries e filmes, e eu me Qual é aquele apaixonei. filme? Qual é o nome daquele filme? É com Tom Hanks? É Famosíssimo. Sleepless in Seattle, é. Uhum. Isso! É, como que é o nome? Eu não me lembro do nome em português, mas é Pois é, É, não mas tô é mas é lembrando se também. passa aqui em Seattle, então tem muitos filmes que se passam aqui, séries, era uma série que chamava 4.400, uma série acho que de 2007. É, uma série bem antiga que não era muito conhecida, mas eu gostava porque se passava em Seattle, e depois Crepúsculo também se passou em Seattle, né, que foi uma Posto? Passou em Seattle? Eu não sabia. é filmado aqui no estado de Washington e no estado de Oregon. Então, assim, tem a cidade, e aí tem as fãs vão lá visitar a cidade. Então, assim, eu já tinha esse apego, e aí quando eu visitei a cidade aqui pessoalmente, eu tenho um vídeo, inclusive, Fábio, que eu gravei. Falei assim: ah, eu queria morar aqui. Em 2018, eu tenho esse vídeo registrado, falando assim: ah, eu queria morar aqui, eu me senti muito bem aqui, sabe? E o tempo passou. É, né, eu voltei para o Brasil, queria continuar me especializando, estudando. Fiz uma pós no HC durante a pandemia, o HC é o Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, eu tive essa experiência durante a pandemia. Continuei estudando, me aprimorando em outras abordagens da psicologia, até que em 2022 eu decidi que eu queria ir para fora de novo. Porque eu acho que eu sempre gostei de viajar, de explorar outras culturas. O inglês sempre foi uma paixão para mim. Eu sempre gostei muito de aprender novas línguas, né? Apesar de só falar o inglês, eu
estudei francês um tempo, mas parei. E e aí eu estava com essa coisa de: "Ah, eu quero ir pra fora de novo". Eu tentei mestrado, bolsa de mestrado na Europa, fiz algumas tentativas, nenhuma deu certo, sabe. E aí eu falei: Não dá, não dá, né, Eu acho que é enfim. escrito nas estrelas, não é? Oi? Eu acho que é escrito nas estrelas. Escrito nas estrelas, exatamente, porque eu falei assim: "Bom, não deu certo a Europa, vou pra Seattle". E eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que mora aqui, e assim, de todos os estados que ela estava procurando um mestrado, ela veio parar justamente em Seattle. Eu falei assim: "Olha, eu tenho uma pessoa lá, uma amiga do au pair", e aí falei: "Acho que é o né, ter uma pessoa facilita", né, não que era uma coisa assim, estou indo por causa dela, mas assim, juntou, né, o útil ao agradável. Então eu vim pra cá, fiquei na casa dela no começo, então assim, foi toda uma base ali pra eu começar a minha vida por aqui, sem saber muito o que me esperava, né, mas estou aqui há 1 ano e meio, estou muito feliz, muito animada, né, tenho os meus pacientes que estão espalhados aí pelo mundo, né, Estados Unidos, tem pacientes que estão no Brasil também, outros países da Europa, Nova Zelândia, e aí sigo meus atendimentos, né, oferecendo esse suporte emocional para os brasileiros que estão morando fora, né, porque justamente por estudar sobre isso, né, porque em 2022 também, descobri a psicologia intercultural, que eu acho que vem crescendo muito, mas não é algo falado, né, a gente não estuda sobre isso na universidade, pelo menos eu não estudei. E de vivenciar o processo na pele também, ter tido diferentes experiências. Então, assim, esse foi o nicho que eu fui me encontrando e coincidentemente, Fábio, as pacientes que eu tinha antes de eu descobrir a psicologia intercultural, todas já tinham tido alguma relação, já fizeram intercâmbio ou iam morar fora, então assim, estava sempre nesse nicho aí. E me diz o seguinte, eu ia te fazer uma pergunta no decorrer da nossa entrevista, mas eu vou antecipá-la. Hum. Eu moro há muito tempo aqui fora, né, no Quebec. E uma vez, numa entrevista que eu fiz uma pergunta para a pessoa a qual eu estava entrevistando, né, que era o Dimitri Cosma, de um canal chamado Canadá Diário, em que momento ele se sentiu em casa? Em que momento ele se sentiu fazendo parte daquele lugar? Eu, Fábio, por isso que eu falei da minha experiência, eh, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui. Eu acho que tem alguma coisa também escrito nas estrelas, porque eu sempre gostei muito, não só do francês, mas do Quebec mesmo, morando no Brasil, e eu fiz essa pergunta para ele, pra saber em que momento ele se sentiu parte daquele lugar. E ele contou uma história interessante, porque ele estava em Toronto, no centro de Toronto, quer dizer, entre aspas, nada a ver, porque ele se sentia em lugar porque o cara ele vem de São Paulo, né, então Toronto é uma mini São Paulo, mas ele falou: "Fábio, eu me senti quando eu estava na rua e eu olhei um prédio na minha frente, assim, e me senti em casa. Ali eu me senti fazendo parte daquele lugar". Aí eu vou antecipar essa pergunta para você. Você teve algum momento que você olhou e falou: "Caramba, eu estou me sentindo em casa, aonde eu queria estar"? Fábio, olha, quando eu cheguei aqui, eu acho que quando a gente chega num país novo, né, num país que a gente já morou, mas tá numa perspectiva ali de ter as coisas encaminhadas, né, digo, de comprovante de endereço, abrir conta, toda essa parte burocrática, eu fiquei muito estressada. Então, assim, nos primeiros 2 meses, eu fiquei assim: "O que que eu estou fazendo aqui?", na verdade. Foi uma coisa, eu estava lá, eu estava na minha casa, eu estava com a minha família, estou aqui enfrentando porque, assim, as coisas não estavam fluindo, mas isso é uma coisa importante de todo mundo que está mudando de país ter em mente que esses imprevistos vão acontecer. Então, assim, eu tentei abrir a conta e aí, para eu reabrir minha conta no banco, eu precisava de um comprovante de endereço, e aí eu estava tentando ter o comprovante de endereço, mas aí eu não tinha o comprovante, enfim, foi todo um processo. E aí as coisas foram se ajeitando, foram se assentando, né, eu acho que foi esse questionamento que passa, eu diria que com quase 100% das pessoas né, que fazem esse processo migratório, seja de intercâmbio, seja definitivo, de você se questionar: "O que que eu estou fazendo aqui?". E mas passado esse momento, justamente quando eu fui pra praia, a praia onde eu fiz esse filme que eu falei pra você, sobre
eu quero morar aqui. Eu fui nessa praia e aí eu estava me percebendo, eu falei: "Caramba, eu estou morando aqui". E eu acho que aquele momento de até fiz um outro filme, né, um vídeo comparativo aí de 5 anos depois, e me senti muito feliz e realizada. E eu acredito que essa realização, assim, se acontece em pequenos momentos. Eu gosto muito de ir para a biblioteca, por exemplo, para produzir conteúdo, para estudar, eu sinto que eu consigo focar. E eu me sinto muito feliz na biblioteca aqui, por exemplo. Eu me sinto feliz quando eu tô, no meio dos livros, que é um lugar, assim, que eu me sinto em casa, porque eu gostava muito de ir nas bibliotecas em São Paulo, enfim, visitar bibliotecas no Rio de Janeiro, era um hobby que eu tenho. E aqui em Washington tem assim, em todos os lugares, né, mas aqui tem muita natureza, tem muita trilha, tem muito lago bonito, então, eu me sinto conectada, muito conectada com essa parte, que era algo que eu sentia um pouco de falta. Então, sair para fazer caminhada, sabe cena de filme, assim, geralmente uma mulher correndo, andando pela natureza, pelas trilhas, e eu falava assim: "É, vai ser eu", porque por 2 motivos, por querer estar perto da natureza, mas por querer me exercitar, Fábio. E uma coisa que eu me orgulho depois de ter mudado para cá foi que eu consegui ser mais frequente na academia. Então eu estou me cuidando mais, eu estou cuidando mais da minha saúde. Assim, eu acho que o meu senso de responsabilidade comigo mesma aumentou. Porque é isso, né? Quando a gente se muda, é a gente pela gente. A gente tem as outras pessoas ali quando a gente tem uma família, é uma rede de suporte que ajuda, mas o dia a dia de vulnerabilidades e de coisas que a gente tem que enfrentar, né? Então eu percebo isso muito na minha prática clínica, das pacientes, enfim, que eu atendo, né? Eu falo pacientes porque eu atendo um público majoritário de mulheres. Então são muitos os desafios que a gente vive também, mas olhar para as coisas boas também e para o sentido daquilo que a vida fora traz pra gente, né? Eu adorei essa frase que você falou, dia a dia de vulnerabilidades. Se você, pudesse dar uma vamos falar dica, dica parece coisa de coach. Se você pudesse dar um conselho para quem pretende imigrar, como você fez, o que você diria, que conselho você daria para essa pessoa fazer e que conselho você daria para ela não fazer? Olha, o que eu sinto aí de novo, né, das minhas experiências pessoais e das minhas experiências profissionais, é a pressa. A gente chega com pressa de querer ter as coisas resolvidas e de querer já se sentir adaptado e que as coisas estejam fluindo. E as coisas têm o tempo delas, né, não no sentido de se acomodar, mas no sentido de ter paciência com o processo, porque é uma mudança grande, né, então, assim, não são raros os casos de pessoas, né, eu vejo nos grupos do Facebook, né, grupo de au pair: "Ai, gente, cheguei há 2 semanas, eu tô com muita saudade da minha família, eu tô chorando demais". E aí o questionamento que fica é: "Mas você gostaria de estar como?", né, porque eu acho que existe uma romantização, uma glamorização da vida no exterior também, que as pessoas às vezes só enxergam esse lado. Então tem esse processo de adaptação e a gente precisa ter essa paciência para vivenciar os processos. Então eu diria que o que eu sinto também de uma maneira geral, tá, Fábio, não só nesse meio, né, do processo migratório, mas as pessoas elas têm muita dificuldade de acolher os sentimentos, acolher as coisas ruins que estão acontecendo. "Ai, eu não quero pensar nisso, eu não quero me sentir triste, eu não quero sofrer por causa disso". E, de novo, não é no sentido de: "Não, fique sofrendo, fique reverberando sobre isso", mas é no sentido de: o que que isso está trazendo, né, pensando na minha abordagem dentro da psicologia, a gente questiona muito o pra quê, né. Pra que está acontecendo isso com você? Então, no sentido de você, hã, acolher todas essas emoções que estão dentro de você, porque às vezes a gente tem essa pressa de resolver tudo e a gente quer renegar certas partes e a gente precisa abraçar realmente isso. Então eu diria, para ter paciência, eu diria para se planejar, e aí em todos os sentidos, eu acho que burocraticamente,
financeiramente, culturalmente, né, pesquisar sobre o país, né, e aí depende muito de cada caso. Mas, e o que eu diria para o que é um processo inevitável, tá, mas que eu acho que seria importante de não fazer, é a comparação excessiva com a vida no Brasil, né, porque a partir do momento que a gente deixa o nosso país, a gente está vivenciando pequenos lutos, pequenos e grandes lutos, né, lutos pela vida que não vai acontecer no Brasil se você não tem intenção de voltar. Então, né, luto pela sua língua, luto pela sua terra, luto pela família e pelos amigos que você não vai conviver mais. Então, eu acho que essa comparação excessiva, mas no Brasil, isso, no Brasil eu já, por exemplo, né, muito comum das meninas virem, né, como au pair, e aí mudarem o visto para estudante, começarem a estudar e trabalhar, e pensar assim, nossa, eu já estou com quase 30 anos, e eu tenho que recomeçar, e eu tenho que procurar emprego, e aí eu não tenho experiência, então gera muita angústia essa comparação. Poxa, tem os americanos aqui, né, sei lá, depende do país onde você estiver, mas que são mais jovens do que eu. Então eu tenho, sei lá, 25 anos, eu estudo com os jovens de 20 anos, porque existe isso também, né, Fábio? Enfim, um assunto para um outro podcast. Que os jovens se acham super, né, assim, nossa, vou fazer 30 anos, assim, é como se fosse o fim da vida, né, sendo que tem muita coisa para acontecer ainda. Mas eu acho que é ter essa percepção de que, poxa, você está mudando para um outro país, você está recomeçando, você está fazendo uma escolha ali. Então, esses dar uns passos para trás faz parte. E aí, essa comparação com o Brasil, ainda que natural e legítima, às vezes ela não ajuda. Então, pensar, poxa, esse é o caminho que eu estou escolhendo trilhar agora. Minha vida no Brasil já estava, às vezes, até resolvida, já estava fácil. Mas se conectar ao seu propósito de estar num outro país, né? Você me fez lembrar a música do Lenine, Paciência, e eu até Sim, abri-la aqui. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. E é verdade, né? A gente se deixa. E você falou muito bem, quando a gente imigra, a gente tem uma pressa de que tudo aconteça da noite para o dia, e a gente sequer se dá conta de que tem que dar os passos para trás. E a com gente não faz certeza. isso, e a gente é tomado por uma ansiedade absurda. Aí eu vou emendar com outra pergunta para você, que eu acho que tem a ver com todo o podcast Por Falar em Saudade, né, que fala dos dilemas, das aventuras e desventuras da saúde mental da pessoa imigrante. O que você acha que, como imigrante, o que você acha que lá no Brasil a pessoa tem que fazer para a saúde mental dela antes dela mesmo imigrar? Olha, Fábio, você aqui, vou, vou defender a minha área, vou defender a psicologia. Eu acredito muito na terapia, eu acho que existem muitas coisas que são terapêuticas, mas existe a terapia, que é um processo que você se encontra com você mesmo. E é um processo que é muito difícil a gente olhar para os nossos medos, para as nossas vulnerabilidades, e que é um tabu também, né, assim, eu acho que tá crescendo muito a procura, as pessoas falam cada vez mais de saúde mental, mas ainda não estamos lá, ainda não chegamos nesse consenso, né, existe muitas falas de: "Ai, terapia não é para mim, terapia é para pessoas", enfim, né, uma negação da psicologia. Então, assim, eu acredito que o processo, né, do suporte emocional ali, pode fazer realmente a diferença, porque tanto para você entender: "Ah, tá, eu quero fazer um intercâmbio. Tá, quais são os seus objetivos com esse intercâmbio? O que que você sabe sobre o intercâmbio?". Até no sentido de uma psicoeducação também, de trazer esses dados de realidade, né. Você fez uma pesquisa sobre o país, assim, coisas que parecem muito básicas e muito óbvias, mas que às vezes não acontece. Então, eh, conhecer a si mesmo é um investimento para a vida, né, eu diria. Então, quando a gente, como eu falei antes, né,
a gente muda de país, é a gente pela gente, fica isso cada vez mais escancarado, então a gente precisa lidar com as nossas questões ali, porque se você tá como au pair numa host family, como que vai ser o seu relacionamento ali com as crianças? Enfim, isso é algo que você vai descobrir na hora. Mas ter o suporte psicológico, inclusive, eu sinto que fez uma diferença no meu intercâmbio, porque quando eu fui, não era tão comum, né, assim, tinha várias limitações para psicoterapia online. Eu fui, né, comecei a terapia online em 2017, no finalzinho, e ela me acompanhou durante todo o processo de, enfim, estar com as crianças e lidar com todas essas questões. Então, hã, ter consciência também, então além da terapia, eu acho que é ter a consciência de que vão acontecer muitas mudanças, né, eu acredito que a gente valoriza mais os pequenos momentos quando a gente está longe, então aproveitar as pessoas, fazer uma despedida bacana, se conectar com essas essas partes de você no seu país de origem, porque você vai levar isso com você, né, vai levar todas essas, esse carinho das pessoas, enfim. Você falou, você ao falar, você me fez lembrar um livro de uma autora que eu adoro, a Lia Luft, e ela tem um livro, o livro Ah, dela se sim. chama Perdas e Ganhos. E eu acho que tem tudo a ver com o processo da gente que imigra, né. A gente tem muitas perdas, mas também tem muitos ganhos. Mas a gente tem, não sei por quê, a gente tem uma tendência a valorizar muito mais o que a gente perde do que o que a gente ganha. E, bom, enfim, isso é só um comentário Aham, aham. aleatório, porque é a minha vivência, né. E eu estou super de acordo contigo com essa questão de que, ainda no Brasil, é importante que a gente procure, esse apoio, porque muita gente viaja sem saber até o porquê dela estar viajando, fugindo às vezes de problemas que ela tem no Brasil que ela não vai resolver no exterior, ela Uhum. vai agravá-los. E aí eu queria te perguntar, falando das perdas e falando dos ganhos, mas não assim, não enfatizando, a perda como uma coisa essencialmente negativa, mas enfatizando como parte do processo. Que perdas e que ganhos você teve ou você tem nesse teu processo de imigração? Eu vou te responder isso, mas eu só queria trazer um comentário sobre o que você falou. Eu tenho estudado sobre, terapia de casais, porque tem um instituto do John Gottman aqui em Seattle, que é uma referência, né, no estudo de relacionamentos, ele estuda casais há 40 anos, e ele fala que os casais levam uma média de 6 anos até procurar ajuda terapêutica, então leva muito tempo para procurar um suporte. E eu diria que para pacientes, né, individualmente também isso é realidade, porque as pessoas elas procuram diversas outras coisas que de novo podem ser válidas, mas que não substituem, de fato, um processo de terapia. A profundidade que é você estar lá toda semana, 50 minutos por semana falando sobre si. Então as pessoas tentam um mundo de coisas. "Ah não, eu não preciso", então esperam às vezes chegar num ponto que está muito difícil, que está, né, que a ansiedade está a mil, né, níveis de depressão altos, para poderem procurar uma ajuda. Então esse processo preventivo, né, na saúde mental é algo que eu acho que precisa evoluir muito para as pessoas entenderem que elas não precisam ter uma questão muito aguda, muito urgente, né, que a terapia está aí para a gente se olhar, né, e as coisas vão aparecendo. Sobre as perdas e ganhos no processo, eu sinto, né, e aí de novo, né, experiência pessoal e profissional, que a gente se desenvolve muito quando a gente mora fora, que a gente aprende a flexibilizar muita coisa, né, uma resiliência que vai se desenvolvendo, no sentido de que, de novo, tem coisa que só você vai conseguir resolver por você mesmo, então são muitos os desafios, né, se você vai estudar, se você vai fazer um mestrado, depois o processo para conseguir o visto também, isso gera muita angústia, né, nas minhas pacientes, nas pessoas, assim, essa espera, às vezes essa demora, essa burocracia. Então, a gente ganha essa flexibilidade, ainda que seja um processo difícil para muitos, para, né, que estão vivenciando isso, você descobre que você consegue ir além, que você consegue, que você está construindo a sua vida, que você está fazendo
o que você consegue também, né, Fábio, porque às vezes existe uma cobrança muito grande e existe de novo esse processo de comparação, né, as pessoas nas redes sociais que estão viajando, que estão, né, ganhando em dólar, então, assim, tem essa visão que às vezes as pessoas não entendem no Brasil, né, fala: "Ah, tá ganhando em dólar, tá morando na Europa", então tem muito isso de você às vezes não se poder ser vulnerável com as pessoas no Brasil, que às vezes elas não vão entender, isso acontece bastante também. Mas de novo, né, isso é um assunto para um outro episódio talvez, porque não quero me alongar demais aí nessa questão. Então, eu acho que para, né, resumir, essa resiliência, essa flexibilidade, essa independência de você: "Poxa, tô morando no outro país, tô falando a língua, tô me relacionando com outras pessoas", porque a gente vira cidadão do mundo, né, então a gente se relaciona com o diferente o tempo todo, e a gente lida com a nossa vulnerabilidade. As perdas, eu vou ser bem clichê aqui, eu sinto que é o estar longe da família, longe dos amigos, assim, eu vejo de muitas pessoas que falam assim: "Eu sinto saudade, mas eu não vejo a minha vida mais no Brasil". Então, esse é um movimento muito até ambíguo, né. Mas para mim, pessoalmente, eu sinto muita saudade, e aí eu vou falar, né, da minha cachorrinha, Fábio. Eu sinto muita saudade da minha cachorrinha, eu sinto saudade da minha família, dos meus amigos, mas a minha cachorrinha de sabe, porque é aquilo, né, com a família a gente conversa, a gente fala, com ela eu falo também, né, eu ligo, a gente conversa, ela não me responde, ela fica De diferente olhando. maneira, né. Eh, mas eu acho que a perda é isso, né, as perdas são elas vão acontecendo, então seja num evento de família, seja num aniversário, numa celebração, seja no momento do luto, de você perder alguém da família, às vezes não poder ir, não dá tempo de chegar, ou às vezes existe uma limitação do ir e vir. Então são todos esses momentos que você vai testando a sua resiliência, porque eles acontecem, eles vão acontecer. Se você está se sujeitando, né, a viver fora, lidar com isso à distância é difícil. E aí o que que a gente faz, né? A gente não resolve essas questões, né? Isso, inclusive, Fábio, é um dos aprendizados de várias pacientes minhas. Falam, ai, eu entendi que a terapia não é para resolver os problemas, né? Porque muita gente fala assim: eu sei dos meus problemas, eu não preciso que um psicólogo me conte. Mas a questão não é essa, é como você se relaciona com as coisas que vão te acontecendo. Que recursos internos você tem para lidar com um luto que acontece quando você perde alguém, né? Como é esse processo para você? Então, assim, isso é muito particular de cada pessoa, né? Existem os estudos aí, existe a psicologia que fala sobre muitas coisas, mas é o encontrar dentro de você. Por exemplo, né, a meditação. A meditação tem inúmeros benefícios comprovados, inúmeros estudos, mas em algumas pessoas gera o efeito oposto, né? Se a pessoa sentar ali no processo de meditação, vai gerar mais ansiedade nela. E aí, né, fazendo um adendo, a meditação não é só o sentar e ficar, né, mas existem inúmeras práticas que você pode. Eu tô falando sobre isso porque eu estudei sobre mindfulness também, então eu gosto muito dessa prática, né? Mas tudo isso para dizer que no processo de psicoterapia, você vai encontrando os seus recursos, você vai elaborando e se fortalecendo para conseguir enfrentar o que vier. Então eu diria Você me que fez é. desculpa, perdão, desculpa. Não, é isso, é isso. Pode falar. Você me fez lembrar da meditação. Eu não sei se você já viu um quadro do Porta dos Fundos, que o Portugal, ele faz alguém que está meditando para se acalmar e tal. Só que ao Hum, mesmo tempo que ele está meditando, os eus dele vão aparecendo. Então fala: "Pô, cara, aham. você está aí meditando", e tá ele lá parado, né, "Você está aí meditando pra quê, rapaz? Olha aqui o Xvideos, saiu aqui, ó". Cara, é tão engraçado, porque você fala uma coisa muito legal, meditação é muito tem todos os benefícios que a gente já sabe, ponto. Isso não dá Uhum, para discutir. Mas para algumas pessoas, ela não funciona, ou pelo menos não no primeiro momento. Porque ela está num tal nível de falta de concentração que aquilo vai estressá-la ainda mais, ela vai ficar mais ansiosa, vai se coçar. E esse vídeo do Porta dos Fundos ilustra muito bem isso, cara, exatamente porque isso. os eus do Portugal vão aparecendo e vão questionando ele um monte de coisa, é muito.
bom, vale a pena ver. É, ficam as vozes ali falando, né, a gente É, quer cara. silenciar e aí se você não consegue, isso gera mais angústia. Então, às vezes, Fábio, para alguém uma técnica meditativa é sair para correr, É, claro, é colocar o corpo em ação, porque corpo e mente também estão conectados ali, né. Tomar um claro. banho no escuro, né, lavar a louça, prestando atenção na louça. Então a gente vive tanto no automático que a gente perde a sutileza das coisas às vezes, e a gente precisa se reconectar com isso também, né. Cai de novo na música do Lelini, paciência, né, a gente não tem Sim, paciência para parar e não se tem. escutar. E aí eu me lembro agora de uma outra pessoa que eu adoro, que é a Ana Holanda, Ah, eu ela é uma também escritora. amo. Adoro a Ana Holanda, e ela fala num dos livros dela, ela fala sobre a questão do detalhe. E você acabou de falar isso agora, né, que a gente perde a sutileza. E ela, num dos escritos dela, não sei se necessariamente no livro, ela fala exatamente disso, que ela, com o passar do tempo, ela aprendeu a perceber a sutileza. Ela aprendeu a perceber o que ninguém mais percebe por conta dessa falta de paciência. Então, detalhes mínimos que fazem toda a diferença, mas a gente passa batido por aquilo. Passa batido, porque a gente tá querendo, riscar o checklist, né, e eu sinto isso muito visceralmente nas minhas pacientes e em mim mesma, tipo, ai, sei lá, por exemplo, as fases do processo migratório, né, se você tá, quase conseguindo uma residência permanente, aí eu preciso fazer, sei lá, a prova de inglês, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tá, consegui. Aí eu tenho que tirar minha carta, eu tenho que tirar então, claro, esses processos existem, mas e as coisas boas que estão acontecendo, né, como que tá a tua vida, como que tá o teu dia a dia, porque senão fica esse checklist que não acaba, né, Fábio, porque sempre vão surgindo as coisas que vão acontecendo, né. E você falar da Ana Holanda, eu adoro ela, eu li o livro, ai, eu não lembro o nome, mas que fala sobre a escrita e ela fala sobre sair para caminhar também. Afetuosa, acho que é isso. Como? Escrita afetuosa. Isso, alguma Eu coisa confio. assim. É. E aí, porque às vezes a gente fica muito no mental, fica pensando, pensando: "Ai, eu não sei, eu tô pensando, eu tô cansada de pensar", assim, porque gera um cansaço também, né, a psique fica cansada. E às vezes sair para dar uma volta. Então, por exemplo, né, essas sutilezas, hoje tá sol aqui em Seattle, então assim, foram 6 meses aí, sei lá quanto tempo de escuridão, dias escuros, então quando tá sol, me dá uma alegria, eu fico tão feliz que tá sol, eu falo: "Poxa, que bom que tá sol", porque, assim, chega uma hora que cansa também, né, que afeta também a gente, né, o tempo, então, tá sol, sair pra fazer uma caminhada, sair pra fazer alguma coisa, então esse autocuidado, né, que a gente vai aprendendo a desenvolver também e o olhar para as coisas, né, porque se eu fiz uma escolha, voluntária, né, de estar em outro país, então esteja, né, porque eu acho que ficar também entre essa de novo, né, essa comparação, "Ai, como que estaria no Brasil, o que que estaria acontecendo no Brasil", porque também um outro adendo, né, Fábio, tá tudo bem se você quiser voltar para o Brasil, tá tudo bem, né, porque existe também um estigma, "Ai, eu fracassei, ai, eu não posso voltar para o Brasil", sei lá, se você não conseguiu cumprir algum plano, tem que fazer sentido pra você. É isso. Cara, fazer sentido. Ótimo, para você. Tô anotando isso, eu vou falando, tô anotando, já é uma terapia. Eh, tem um autor italiano, que quer dizer, já é antigo, ele falava sobre o ócio produtivo, ele chama Domenico de Masi. E, o que ele defendia era que você precisa parar de vez em quando, cara, para você ter a tranquilidade de você se permitir não estar conectado o tempo todo e procurando respostas e fazer o checklist, como você disse. Cara, não, calma. Mas a impressão que eu tenho, e ele escreveu esse livro antes da explosão das mídias sociais, é que Nossa, já é exatamente o contrário. Não existe ócio produtivo, esquece, não. O produtivo você está sempre em ação. Isso dá um esgotamento absurdo. com certeza, Fábio. Agora, sem entrar nessa dinâmica aí, falando o que você disse há pouco, vamos deixar isso para outros episódios, que vão ter Sim, vários. sim. Você acha que o bom jeitinho brasileiro, ele abre portas? Aí eu vou emendar com uma outra coisa.
seu sorriso, porque o brasileiro é muito característico por esse calor humano, de modo geral, e o Uhum. sorriso faz parte desse calor humano do brasileiro. Você acha que isso abre portas, é bem recebido? Aí, no teu caso, em Washington, nos Estados Unidos, você acha que isso te facilita a vida? Mas o bom jeitinho, claro, não é o mau Do bom jeitinho. jeitinho. Com certeza, eu acho que nós temos um calor humano, né, a gente tem essa muito forte na gente, então é engraçado que quando eu vou conhecer pessoas, né, porque o meu namorado é americano, eu fico assim: "Será que eu abraço ou não?". Geralmente eu vou e abraço as pessoas quando eu vou conhecer coworkers, enfim, né, as pessoas que trabalham com ele. E aí, por exemplo, né, o o meu cunhado apresentou a namorada, né, e todo mundo se deu a mão, né, todo mundo foi com aperto de mão. E eu desci da escada e dei um "Ah, hi", aí eu fui e dei um abraço nela, e aí eles falaram assim: "Ah, é Brazilian", né, tipo, é o calor humano. E eu fico feliz com isso, porque eu vejo muitos, né, os gringos, né, que moram no Brasil, que falam, eu gosto de acompanhar, e eles falam que não tem lugar como no Brasil, no sentido do calor humano, do acolhimento, né. E eu sinto que aqui em Washington, Fábio, eu tenho experiências positivas, sabe, com as pessoas de modo geral. Já tive experiências negativas também, mas as pessoas, né, perguntam: "Ah, de onde que você é?". "Ah, Brasil, que bacana", né. Então tem as como que fala? Nossa, eu ia falar lanchonete. Os lugares de café. Nossa, a gente vai perdendo, né. Vai. Os cafés, enfim. Então tem muita coisa que é brasileira, e que eu fui num casamento recentemente também com os americanos, e eles falando da comida brasileira, então, assim, a gente tem uma fama muito boa com a comida brasileira, porque a comida brasileira realmente é imbatível, né, assim, a coxinha, o brigadeiro, o açaí, que é muito típico, né, da nossa região. Então, eu sinto que sempre que me perguntam sobre o Brasil, como que é no Brasil, que lugar do Brasil eu sou, enfim, "Ai, no Brasil é quente", eh, eu ouço boas coisas, sabe. Então, assim, isso me dá uma uma sensação boa de poder falar sobre o meu país, de poder ter orgulho, né, porque, assim, também um outro aspecto, né, as pessoas: "Ai, ter o sotaque". A gente tem o sotaque, é as nossas origens, as nossas raízes, então, assim, eu não me importo, eu quero sempre aprimorar o meu inglês para aprimorar o meu inglês, para pronunciar corretamente, mas não para perder o sotaque ou, enfim, uma preocupação, assim, nesse sentido. E eu acho também é um assunto para outro podcast, né, essa cobrança do inglês, né, Fábio, do inglês que tem que ser perfeito. Você conseguindo se comunicar e se fazendo entender, isso tá bom. A gente pode sempre querer evoluir, mas assim, não esquecer isso, né? Porque às vezes podem surgir comentários negativos sobre o inglês, comentários sobre o sotaque, de pessoas que falam uma língua só, né? Então, assim, ter esse orgulho também é bom. Você me fez lembrar agora o Miguel Falabella, ele eu até confundi, achava que tinha a ver com o fato de eu misturei acho que as histórias, eu achava que era porque a família dele tinha diplomatas, não. Na verdade, acho que a mãe dele era professora e estava habituada eles estavam habituados, né, como família, a receber muito aluno e professor estrangeiro. E uma vez ele chegou, ele notava aquela diferença, as pessoas falando de línguas diferentes, sotaques diferentes, aí parece que a avó dele chegou para ele: "Deixa de ser idiota, garoto. Se estão com esse sotaque, é porque eles falam pelo menos uma língua a mais do que você fala". E eu vejo ainda hoje, pessoas que tentam matar o sotaque. Então uma coisa é, por exemplo, um professor, brasileiro que está ensinando uma língua que não o português. Por exemplo, eu moro aqui no Quebec, a língua que a gente fala é o francês, então eu quero ensinar o francês. Ótimo, beleza, ok. O professor ele pode até querer ensinar o francês para um brasileiro e tentar neutralizar o máximo que ele puder o sotaque para explicar e para que a pessoa que está aprendendo, quando chegue aqui, ela vai escutar o sotaque daqui. Eu compreendo, mas eu vejo aí brasileiros tentando imitar não só o sotaque, mas imitar também
o costume local, sendo que aquilo você percebe nitidamente que não faz parte da pessoa. Ela faz aquilo para de alguma maneira tentar se integrar melhor, e surta o efeito contrário. Ela passa a ser, não ridicularizada, mas as pessoas falam: tá forçando a barra, não é por aí, não é por aí". Então, por exemplo, aqui todos os palavrões são palavrões sacros. Então, você quer xingar alguém, você fala Cristo, você fala Maria, você fala, tabernáculo. É Uhum, absolutamente fora da nossa realidade cultural. Eu não consigo falar os palavrões dele. Quando eu estou puto, eu falo todos os palavrões em português. Não aham. consigo, não me diz nada. E quando eles xingam, e se eles me xingarem com os palavrões deles, também não me diz nada, porque "seu Cristo", opa, gostei, no sentido pequeno, no sentido, né, perguntar É, uma outra coisa. a gente Fala, desculpa. precisa, aprender, né, Fábio, eu acho que, a a balancear, né, de se integrar na cultura, mas também não esquecer da sua, né. Então encontrar esse meio termo aí no caminho, porque a gente precisa se adaptar a várias coisas, mas não deixar morrer a nossa cultura. Se isso faz sentido para você, porque também aí é uma coisa de cada pessoa, né, de às vezes querer renegar, tem gente que se recusa a falar português depois de um tempo, que não gosta. E daí são questões mais profundas de outras, enfim, de outras pessoas, né, mas é importante para a saúde mental você conseguir se integrar minimamente aí na sociedade que você está vivendo atualmente, né, e eu acho que fica mais visível, por exemplo, quando você também se relaciona com a pessoa da cultura local e tem filhos. E daí tá ali como ministrar essas 2 culturas juntas e criar uma terceira juntos, né. Então, assim, todas, né, de trazer assim, eu, né, tenho esse desejo de ser mãe daqui a uns anos e quero trazer a cultura brasileira, quero que fale português. Eu vejo que é bem desafiador quando tá num ambiente, né, falando inglês o tempo todo, mas, assim, isso é algo que eu quero muito. Daqui a uns anos eu te conto como é que tá sendo isso. Ontem eu É. estava entrevistando uma amiga minha, Ana Paula, ela está na Itália. E a filha dela chegou com a amiga. E a Ana Paula Hum. falando com a filha em português e a filha falando com ela em italiano. Sim. Embora a É. filha fale português, mas era interessante isso, né, porque é tão natural para a filha falar em italiano, Aham. mas é natural também ela escutar a pergunta em português e responder em italiano, até porque estava com a colega, né. Eu acho que essa Uhum. mistura é muito legal. Com Um certeza. mico, eu queria que você me dissesse um mico, você pagou algum? Olha, eu paguei um muito recentemente, Fábio, muito, assim, muito, muito. Que eu fiz uma viagem, né, fui para o Havaí, que eu tenho família, né, do meu namorado que mora lá, e a gente foi fazer a tirolesa. E foi muito engraçado, né, porque quando você me mandou né, a preparação aqui para essa entrevista, eu não tinha uma coisa para contar, mas uma coisa, assim, muito marcante, sabe. Eu tinha questões de inglês e tal, mas agora eu tenho. Eu fui para essa viagem, eu falei assim, eu lembrei de você na hora, eu falei: "Eu tenho uma coisa para contar", que foi, a gente estava fazendo, né, era um grupo, né, de umas 8 pessoas, então a gente eu vou tentar ser o mais clara possível, mas fazia pequenas trilhas, aí subia, pulava, né, a tirolesa é quando você tem uma corda e aí você vai de um ponto a outro. E eram umas 5, 6, então assim, alturas diferentes, né, duração diferente, geralmente é rapidinho. E aí chegou num momento em que eu era a primeira da fila, e que eu estava, né, conectada com o cabo, e era uma ponte de madeira, meio mole, assim, né, quando você vai andando meio bamba, e você tem só o fio ali te conectando para você passar para ir para outra tirolesa. Eu não sei o que que aconteceu, eu não entendi direito o que foi falado, alguém falou atrás de mim: "Go", né, porque eu estava meio parada, eu estava tentando entender ali o que estava acontecendo, e eu meio que me joguei, eu meio que soltei o meu corpo como se eu fosse pular da tirolesa, mas era para apenas eu andar. E aí eu caí na ponte, eu caí e machuquei o meu joelho, machuquei meus 2 joelhos, fiz um machucadinho de criança. E aí eu levantei, assim, é engraçado que eu tenho um vídeo disso, né. Eu não sei porquê, acho que eu senti que eu ia cair, meu namorado estava com um colar, assim, com o celular, e aí filmou a queda. Eu caindo, aí ele me ajudando a levantar. Assim, não machuquei muito,
Mas foi o suficiente para eu dar uma choradinha depois, porque é aquilo, né, perguntou assim: "Ah, você tá bem? Você tá bem?". Quanto mais a pessoa pergunta, mais o olho enche d'água, né. E aí eu dei uma choradinha e fui, e aí fiquei me sentindo muito envergonhada, sabe, eu fiquei envergonhada, falei assim: "Nossa, como que eu fiz isso?". Mas aí entra esse processo da autocompaixão também. Poxa, eu não entendi direito, eu ficou meio confuso, foi uma coisa rápida, tá tudo bem, consegui levantar, seguir em frente, virou uma história engraçada, né, porque depois, no começo a gente ficou tudo meio tenso ali, todo mundo preocupado, e aí tiramos foto, né, apontando para o meu joelho que estava machucado, enfim. Então esse foi um mico, assim, que eu fiquei assim, não fez sentido nenhum, mas é isso, tem hora que a gente faz umas coisas meio que sem pensar, num impulso, se sente um pouco pressionado, e depois vem um sentimento de culpa, de vergonha, mas como que você vai lidar com isso, né? Então, assim, eu tive ali o meu momento para dar uma desabafada, e depois falei: "Não, tá tudo bem, vamos dar risada sobre isso", porque realmente foi engraçado. Paga Existe disso também que não pagam mico. Claro, assim, não tem como não pagar mico. Assim, imigrante, sobretudo adulto, né, criança tudo bem, beleza, mas adulto paga mico direto, cara, não tem Não, é o pull e push, né, quando você vai empurrar a nossa! porta, eu sempre confundo, eu fico assim: "Eu tenho que puxar ou eu tenho que empurrar?", porque mesmo sabendo dá. E eu lembro que quando eu cheguei no Canadá, imagina, tem o Starbucks, né. Eu falei assim: "Ah, vamos no Starbucks", falei pra minha hostess, né. Então, assim, coisas assim de pronúncia, e aí no Canadá tem o poutine, né, poutine, que é bem famoso. Routine, é. Aí eu cheguei: "Ah, eu quero um poutine", e a mulher riu, a mulher deu risada, ela falou assim: "Ah, você não é daqui?". Falei: "É, não, não sou". E aí a gente vai aprendendo também, mas é isso, se a gente está fora do nosso país, a gente está sujeito, né, a várias coisas acontecerem, e é para o aprendizado também, acho que aprender a dar risada depois é fundamental, né, Fábio. Aprender a dar risada. Você me lembrou agora, a gente vai conversando, vou lembrando de histórias. Então, uma querida amiga daqui, a Isabelle, ela é francófona, mas o ex-marido dela viajou para o Brasil, e ela se encantou pela cultura brasileira. Ela hoje em dia fala português, Uhum. sem nunca ter estudado, só escutando música brasileira e tentando interagir com brasileiros. E ela conta que uma vez ela foi na padaria e ela foi pedir pão. Só que ela não fala "ão", eles não têm isso aqui. Então ela chega: "Ah, eu queria um pau bem quentinho, daquele grande". E o cara teve um acesso de riso. E assim, não se todo mundo que estava atrás do balcão rindo, ela: "Mas o que que houve?". Aí aliás, não é nem o marido dela, era o namorado dela, falou: "O que que você falou?". "Eu pedi um pau do maior e quentinho". "Não é pau, Isabela, é pão, mas eu não consigo falar". Ai, que engraçado. É, isso é uma Isso é coisa, ótimo. o "ão" pra eles é muito difícil, né, porque ele Muito aqui, o meu parceiro, tá difícil. aprendendo. Ele tá aprendendo É muito português e ele difícil. fala: "Nossa, mas eu é muito", né, assim como o TH pra gente, né, o ts, né, o "ão" pra eles é muito difícil, né, o lho, trabalho, são várias coisas. Então, assim, rende histórias engraçadas, né. Rende, claro. Você falou que você acho que você disse que você acompanha os estrangeiros que estão no Brasil? Eu gosto de seguir alguns no Instagram, tenho acho que o Tim Explica, eu acho que tem uns que são professores de português, inglês, que moram no Brasil e vivenciam, tem alguns perfis que é bem engraçado, porque daí eles mostram, enfim, curiosidades da vida, mostram o Rio, mostram várias coisas e explicam algumas expressões, porque daí você traduz para o inglês, enfim, para qualquer outra língua, não faz sentido nenhum, né, então tem várias expressões que são muito engraçadas, não tá me vindo nenhuma agora na cabeça, mas tem várias que você traduz, assim, ao pé da letra, poxa, não faz sentido, né, então, assim, esse background, né, quando você se relaciona com alguém de outra cultura é algo que também você vai construindo o seu background com ele, né, com ela, enfim, porque é uma coisa que realmente, né, não dá, assim, não dá pra quando eu mando umas figurinhas no WhatsApp pra ele aqui, ele não vai entender o que que é uma figurinha da Gretchen, né, quem é Gretchen? Quem é Gretchen? É. Como que explica? Então tem vários, né, vários memes, assim, que eles não têm o hábito aqui, mas a gente vai criando, vai, enfim, se reinventando, né.
eu quando e aqui em Quebec, eu acho que no Canadá, não sei nos Estados Unidos, mas as pessoas não usam o WhatsApp. Não Elas usam, é. usam também não usam aí nos Estados Não Unidos. usam. Não é Uhum, não, comum. não é comum E a gente usa o WhatsApp para tudo, né, para brasileiro, tudo. né. Aqui eles não usam, eles usam o negócio de mensagem do celular. Aí eu estava falando com uma amiga minha, em francês, eu estava teclando com ela em francês e fui rir do que ela falou. E eu botei o KKK. kkkk. Aí foi tão engraçada a resposta dela que ela falou assim: "Fábio, eu acho que o teu teclado está com um problema, porque eu tô toda hora eu vejo que o K ele prende". Eu falei assim: "Não, o K é igual o AAA, H é a". Aí ela: "Não entendi nada que você falou". Aí eu tive que gravar um áudio para ela explicando: "Olha, o kkk, o AAA, o éé, é tudo igual, que É significa tudo. riso. Só que se você botar um kkk, que você está gargalhando, se você botar um éé, você está sorrindo". Não, para. Para, bota a figurinha, fica mais fácil de entender. Isso é muito louco, né, porque é muito cultural isso, É né, cara. muito Eu acho cultural. maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Perguntinha agora, esse momento eu gosto, porque ele vai forçar a criatividade da pessoa que está conversando comigo. Eu vou te Vamos dar lá. 3 palavras, você pode anotar, não tem problema nenhum. Uhum. E você vai elaborar uma frase, não, quer dizer, não necessariamente uma frase, você vai elaborar uma mensagem que você poderia deixar para quem está nos ouvindo. Seja imigrante, seja quem está migrando, seja apenas um mero ouvinte curioso pelo podcast. Eu vou te dar essas 3 palavras. Você vai montar como você quiser, na ordem que você quiser, mas tem que usar as 3 palavras, senão eu vou cobrar. Ok. As palavras são saudade, escuta e silêncio. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, então não vai ser uma frase só, mas, eh, baseado, né, em tudo que a gente conversou aí durante esse episódio, o que fica, a lição, né, que eu acho que é importante da gente aprender, é da gente se escutar. A gente escutar o nosso corpo, escutar a nossa mente, a gente parar e ouvir, né. Então, assim, entender que a saudade vai nos acompanhar nesse processo migratório. Ela vai ser algo que vai estar ali junto com a gente. E que vão ter momentos em que a gente pode usar do silêncio para lidar com a saudade. Ah, eu quero ficar quietinha, quero ficar na minha, não quero falar com ninguém, não quero explicar o que está acontecendo. A gente precisa disso às vezes. Em outros momentos, a gente pode querer sair para uma caminhada, se conectar com a natureza, ver os amigos, estar com pessoas, se distrair. Ontem mesmo, Fábio, eu estava vendo vídeos da minha cachorrinha, né, da Lana. Eu falei: "Ah, eu quero ver os vídeos dela". Aí eu comecei a ver os vídeos dela, ela pequenininha, ela crescendo, aí eu me dei conta de que eu já passei mais tempo longe dela do que perto, porque ela fez 3 aninhos, então já faz 1 ano e meio que eu tô aqui, então assim, e eu comecei a chorar, assim, vendo os vídeos dela. Um vídeo, sabe, um momento de saudade, mas também eu sei que ela tá bem cuidada, eu sei que ela tá bem, eu sei que em algum momento eu a verei de novo. Então, eu acho que a gente precisa se ouvir mais, desligar um pouco, né. Acho que esse assunto das redes sociais, assim, da gente não conseguir ficar parado, da gente não conseguir ficar sem o celular é uma coisa que rende muito, porque é isso, o tempo todo a gente tem que estar produzindo, o tempo todo a gente está sendo bombardeado de informação e de gente fazendo isso e acontecendo, e aí a gente se compara, e aí a gente tem que estar com então, parar, silenciar. De domingo eu tento ficar o menos possível no celular, né, de final de semana. Eu falo: "Não, eu vou esquecer onde meu celular tá", porque isso acontece com frequência, que eu não acho meu celular, então às vezes eu uso falo: vamos ser intencional aí nesse processo", colocar o celular na gaveta e se desligar um pouco, se desconectar, porque falta essa conexão, às vezes, com a gente mesmo. Então a gente: "Ah, não, eu não quero ver foto, porque eu não quero ficar chorando". Tá tudo bem, mas também não renegar isso, né. Então, assim, encontrar um meio termo, né, você não vai ficar ali todos os dias no processo chorando, o que que tá acontecendo, o que isso tá dizendo pra você. Mas também, encontrar
essas maneiras de lidar, porque não existe uma fórmula, né, não existe uma coisa: "Ah, faça isso pra saudade". Existem o que faz sentido pra você, o que você tá conseguindo nesse momento também. Acho que é isso. Perfeito, adorei. Você falou tanta coisa aqui, eu vou anotando aqui, porque ontem eu participei de um podcast de um amigo meu, o Andrei, o nome do podcast é Podcast Lembrei. Ele também é Uhum, psicólogo, ele mora em São Paulo, em São José dos Campos, São José dos Campos que ele mora? Bom, posso estar enganado, mas enfim. E esse podcast que eu participei ontem, né, era sobre música, mas não uhum, sobre música, mas era, a interferência positiva da música na nossa vida, o que ela causa de emoção na sua vida. E ele me fez uma pergunta ontem, aliás, na verdade 2, e que eu respondi da mesma maneira. Ele perguntou, que músicas te colocam para cima e que músicas te colocam para baixo? Ou melhor, que músicas você usa pra que te deixam alegre, e que músicas que você usa para quando você está triste? E eu falei assim, e minha resposta foi as mesmas. Porque se a música ela me toca, ela me emociona, e eu tô triste, ela vai me emocionar, mas eu não vou ficar triste, ela vai me trazer uma coisa boa. E se eu tô feliz, eu vou ficar mais feliz. Então, a mesma música. Aí eu vou te perguntar a mesma coisa. Que músicas, te deixam assim, cara, te dão um gás de energia, e que músicas, você: "Ah, não, não, que música chorar", eu fiz pra ele ontem, né. Não, tem músicas que eu gosto de ouvir e chorar. Então eu uhum. ouço aquele negócio ali pra desidratar mesmo, isso não é que me faça mal, faz parte da minha escolha aquele momento. E pra você, que músicas seriam essas? Olha, eu tenho a música que representa, até tô abrindo aqui, que representa, eu acho que esse meu momento desde que eu cheguei nos Estados Unidos e todas as coisas que eu fui desenvolvendo e aprendendo. E aí o título é meio chama I Drink Wine, da Adele. Mas é porque ela fala que ela aprendeu a parar de se comparar com as pessoas, ela aprendeu a né, tem a frase: "Why am I obsessing about the things I can't control?" Por que estou obcecada com as coisas que eu não consigo controlar? Por que que eu estou procurando a aprovação de pessoas que eu não conheço? Então, é o momento, parece que ela se liberta, né, ela fez esse álbum do divórcio dela e tal, mas eu me identifiquei muito com esse processo de independência. Cantora? Oi? Quem é a cantora? A Adele. Adele, Adele. Adele. Tá. Falei Adele. É Adele. Adele. Eu gosto muito dessa música, assim, eu sinto uma energia, assim, que me arrepia, então eu gosto muito de dirigir cantando essa música. Uma música que inclusive me lembra, o Canadá, na verdade eu ouvia muito no Canadá e eu estava com meu coração partido, Fábio. O meu coração adolescente partido, porque eu ia voltar e o meu namorado faltava um mês para eu voltar e o meu namorado terminou comigo, então, assim, pra menina de 17 anos foi dolorido. E essa música me leva para esse lugar um pouco, assim, né, superados, né, já faz 15 anos aí, estamos bem, mas chama Stop Crying Your Heart Out, que é do Oasis. Que é uma música, assim, bem que me mexe bastante. Show. Eu vou ler um trecho aqui de um livro que eu gosto bastante, O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e o Cláudio Tebas. Ele fala assim, vou tentar até resumir para não ser tão longo aqui, porque o texto é longo. Ele fala: "Quem já deu aula já viveu essa cena. Quem já se sentou com mais de 3 adultos numa sala, também. Pense naquela roda de novidade com crianças de 6 e 7 anos, contando na escola como foi o fim de semana. Imagine que a primeira diga que foi à praia. Instantaneamente, todas as outras crianças começam a gritar coisas como: Eu também fui para a praia, meu pai tem casa em Ubatuba, blá blá blá. Uma competição danada. Ninguém, nem tchum, para a praia do primeiro falante. Conhece algum adulto que faz isso, que não escuta a novidade do outro, interessado em estar de falar de si? Que quando você diz que voltou de Paris, ele começa imediatamente a falar como foi a viagem dele para a França, em 1913. Alheios ao burburinho
alheios ao burburinho, engolidos pela luta pelo espaço de fala, nos tornamos solitários. Felizes por termos marcado um ponto no universo das existências, nos tornamos efemeramente visíveis. Podemos desaparecer enquanto o resto fica ali, discursando para ninguém, no meio da disputa acirrada pela melhor e mais legal ida à praia de todos os tempos. Nessa cena não há escuta lúdica, apenas reposição de combatentes da palavra. Aí eu te pergunto, qual a importância da fala e qual a importância da escuta? Ai, um ditado, né, que é muito famoso, né, você tem 2 orelhas, né, 2 ouvidos e uma boca. Isso já é um indicativo aí, porque as pessoas elas falta a capacidade de diálogo também, né, Fábio, é que nem você tá falando, esse trecho, né, eu fiz isso", aí outra pessoa começa: "Ah, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo também, não sei o quê", vira uma competição, uma outra coisa. Eh Eu acho que, principalmente em tempos, né, de redes sociais, então tem muita gente dando muita opinião, não existe espaço para o diálogo, não existe espaço para o silêncio e para, "Poxa, ouvi o que você disse, vou pensar sobre isso". Eu tenho estudado sobre a comunicação não violenta e como é rico quando você pode falar da perspectiva de você enquanto ser humano. "Ai, isso que aconteceu me machucou. Você pode não fazer isso?". Parece utópico às vezes, mas quando a gente vai praticando, eu acho que é muito rico, acho que vai trazendo uma perspectiva nova na nossa vida. Eu tenho praticado muito isso, de falar da minha perspectiva. E de saber ouvir também, né, de saber ouvir uma crítica, de saber ouvir alguma questão, de entender também que certos processos não estão relacionados comigo. Acho que essa é uma grande descoberta da terapia, assim, que é, assim, o ponto chave, né. "Ai, tal pessoa tá me incomodando demais, porque ela faz isso, ela faz aquilo". Tá, por que que ela tá te incomodando? Então olhar pra si, olhar pra você, se silenciar e entender que as pessoas elas estão falando, elas estão falando delas mesmas, basicamente, né, e às vezes elas projetam e jogam coisas na gente que elas não querem ver nelas mesmas. Então, por isso que o autoconhecimento é uma coisa importante aí nesse processo, né, principalmente pensando, né, nos brasileiros no exterior, que existe toda essa questão cultural de você estar em ambientes com pessoas de outras nacionalidades e de às vezes levar para o pessoal. Claro que existe xenofobia, existe o racismo, existe essa discriminação com as pessoas que vêm de fora, mas existe também nós, enquanto seres humanos, tentando entender, tá, o que que qual é a minha responsabilidade nisso? Então, ter isso em mente pode ajudar e facilitar alguns processos. Maravilha. E agora você falando isso, me lembrei, porque essa questão da escuta e da fala, eu acho que aprendi com meu pai de forma instintiva. Eu escuto muito mais do que eu falo, mas no meu caso, e estou falando isso de forma autocrítica, foi desproporcional. Eu escuto muito mais do que eu falo de mim. Uhum, Então, de alguma maneira, eu me permiti apagar em diversas situações da minha vida, porque tem que ter um equilíbrio entre a tua escuta e a tua equilíbrio. fala. E no meu caso, e eu estou me usando como exemplo, a minha escuta era muito mais aguçada do que a minha fala, e isso não foi legal. Mas Uhum, é um processo como aí vou usar uma expressão que você usou de autocompaixão, né. Em algum momento eu tenho que entender: "Cara, beleza, faz parte da sua vida, você foi assim, mas não precisa continuar a ser assim". uhum. Encontrar os equilíbrios e também usar isso a seu favor, né, entrevistando as Claro, pessoas, né, sendo psicóloga, porque isso também era uma questão pra mim, sabe, Fábio, no sentido de: "Ai, você é tão quietinha", quando eu era criança, né, crescendo. "Você é tão quietinha, ai, você não fala", isso sempre me incomodou. Eu falo: "Poxa, eu tô aqui observando, eu tô aqui ocupando o meu espaço com as pessoas que eu tenho alguma coisa pra falar, eu falo", eu era mais tímida. E parece que o mundo dá a entender que não tem espaço para os tímidos e para os introvertidos. E aí por isso que eu gosto do livro O Poder dos Quietos, né, The Quiet Power, você já leu? porque oi? Você já leu esse livro? Eu comprei e ainda não li. É bom? Eu li trechos, eu não li inteiro, mas eu Tá. gosto muito dos trechos que eu li, do TED Talk que eu vi dela falando disso. Eu estava lendo a versão,
para crianças, porque eu achei em inglês, eu falei assim: "Olha, eu gostei dessa versão para as crianças na escola", eu estava até lendo, eu acho que eu deixei lá na sala, eu estava até lendo ele ontem, porque eu falei: "Por que que as pessoas perseguem, né, perseguem a gente que é mais quietinho, que é mais introvertido", mas eu acho que com certeza é válido a leitura, acho que até nesse livro que eu tô lendo que chama, eu não sei, é The Quiet Power para crianças, é uma versão adaptada para as crianças. Fala sobre isso, porque às vezes a gente acha que tá sozinho no mundo, assim, no sentido de tipo assim: "Ah, só por que que eu sou desse jeito? Por que que eu penso assim?". Né, a autocompaixão são 3 fatores que compõem, né, a humanidade compartilhada, mindfulness, né, então humanidade compartilhada é você saber que eu tenho outras pessoas que estão passando por aquilo com você mesmo também. O mindfulness, que é o estar atento, estar presente no momento, e a bondade consigo mesmo. Então são esses 3 fatores. Eh, mas voltando para a mensagem, né, eu acho que usar a nosso favor também. Então, assim, se a gente é mais de escutar, que profissões a gente pode seguir, né, vamos para psicologia, vamos para, né, ouvir as pessoas, né, enfim. Eu tive um professor, quando eu fiz mestrado, esqueci o primeiro nome dele, Carlos Devalcante, lembrei. E ele falava uma coisa que eu achava tão interessante, mas naquele momento eu não entendi muito bem. Ele dizia o seguinte: "Por que que o engenheiro não pode ser filósofo? Por que que o médico não pode ser um pintor? Por que que um advogado não pode ser um terapeuta?" E ele dizia o seguinte, que, a gente compartimentalizou o conhecimento de uma tal maneira que a pessoa não pode ser aquilo que ela deve ser. Ela não pode extrapolar, ela não pode ler filosofia. "Nossa, você está lendo isso por quê? Isso não serve de nada". E isso contaminou, eu não sei se ainda é assim hoje, mas na minha época, toda vez que você falava assim, e eu sou advogado formado, mas eu fiz ciências sociais. E as pessoas diziam: "Ah, tá fazendo isso para quê? Isso não vai dar dinheiro, isso não é profissão, isso é profissão de maconheiro. Assim, é um Filosofia, então, estereótipo. é coisa de vagabundo". E esse professor falava exatamente o contrário. É muito diferente você ser engenheiro e ser também filósofo, por exemplo, porque te agrega mais uma camada de conhecimento, de sentimento, de humanidade, que vai te Uhum, fazer progredir e vai fazer progredir a tua sociedade, na sociedade na qual você vive. E você falou da comunicação não violenta, eu acho que ela tinha que ser ensinada desde o primário. com Porque a gente certeza. tem que dominar, até porque quando eu fazia terapia, né, eu lembro que a minha terapeuta ela dizia: "Você tem que aprender, a nomear o que você está sentindo. Nomear. Você tem que dar nome ao que você está sentindo". E eu acho que passa pela comunicação não violenta, você nomear aquilo que você está sentindo, para você diminuir o conflito. É ao contrário do que as pessoas pensam, né. Ao Você se contrário. comunicar, você falar de maneira responsável, direta, mas não violenta, ajuda em todas as esferas da tua vida, né, e adulta, como criança e como adulto que você vai ser. Eu acho isso fantástico, Com fantástico você falou. certeza. Com certeza. E um adendo, né, porque você falou isso, né, eu tive a minha experiência no hospital e vinham pacientes, né, que eu atendia, né, pacientes de dor crônica, e a psicoeducação aí era: "Você entende o que que você tem?". Porque tem os médicos, né, e aí não tô generalizando, mas tô falando das experiências que eu tive também, do que a gente vê por aí, de ah, né, a senhora tem uma questão aí na perna que é isso, a senhora tem que lidar com a dor. E cadê o lado humano ali? Cadê o lado de perguntar: "Mas a senhora entende o que está acontecendo?". Então, assim, eu percebia que quando eu ia, né, trocar com os médicos, tinham uns médicos que eram assim: "Ah, eu sinto que ela tá num processo depressivo, que ela tá meio chorosa, então como que tá esse suporte?". Que tinha uma valorização muito, muito importante da saúde mental e outros eram inacessíveis, assim, para comunicar, para falar sobre o paciente, porque é isso, é o checklist ali também, né, às vezes, no sentido de: "O paciente tem isso, tá no exame tal, tem que fazer o tratamento tal". E aí a gente esquece o que é um reflexo da nossa sociedade, essa dicotomia, né, corpo e mente separados. E gente, não, né, assim, na visão da psicologia junguiana, que é a psicologia que eu estudei, que eu pratico, além da psicologia intercultural,
a psique tá tentando se regular. Então, assim, isso significa que podem aparecer símbolos no corpo. O que que é símbolos no corpo? Um adoecimento, um burnout, alguma questão que faça você parar para refletir, porque a carga tá intensa, a carga tá pesada. E aí, sei lá, tem uma crise respiratória, tem uma crise de ansiedade, porque não tá conseguindo manejar todas essas questões. Então, enfim, são muitas, são muitas as camadas aí de coisas que a gente precisava estudar. Eu acho que regulação, aulas de como de autoconhecimento, de regulação emocional na escola seria incrível. Eu acho que aulas sobre finanças também, sobre aspectos financeiros, seria uma coisa importante para, enfim, que os adultos aí tivessem mais essa capacidade. Mas eu acredito que tá melhorando. Eu acho que a gente tá falando sobre saúde mental, a gente tá estudando mais sobre isso, as pessoas estão procurando mais. Então, assim, eu tenho perspectivas boas para o futuro aí. Olha, super positiva. A gente se caminhando para o final. Eu notei tanta coisa aqui. Luto, a questão do luto para mim, cara, assim, as pessoas têm tanto medo de falar sobre isso, é uma questão que tem que ser falada. E hoje eu estava ouvindo um podcast que, é um médico francês, ele falando da desumanização da saúde. Eu anotei desumanização da saúde aqui, ele fala em outros termos, e eu me lembrei, tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né, não generalizando, mas tem médicos que são vencidos pelo checklist. Ou seja, eles têm tempo para atender o paciente. E eu me lembrei que aqui eu fui marcar uma consulta com um médico de família da gente, e tem algumas categorias de marcação de consulta. E conforme a categoria que você marque, aparece o tempo de atendimento do médico. Então, se Hum, for um atendimento, que eles chamam de urgência menor, são 15 minutos. Ou seja, o médico tem 15 minutos para te atender. Naqueles 15 minutos, você tem que ser capaz de nomear o que você está sentindo, de forma clara, para que ele interprete o que você sentiu, dê o diagnóstico, prescreva o que você precisa fazer e vá embora. nossa. Eu acho isso absolutamente absurdo em termos de saúde geral e mais ainda em saúde mental. Mas é um assunto para outros episódios, senão a gente vai ficar aqui umas 15 horas falando, porque é tão Sim. rico isso, é tão necessário. Então, a gente se encaminhar para o final, eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, uma mensagem, eh, como você demonstrou tanta esperança, uma mensagem de esperança, de sorriso, de energia para quem está ouvindo a gente, que pouco importa se imigrante ou não. Eu acho que resumindo, né, tudo isso que a gente foi conversando e trazendo aqui, muitas vezes a gente quer ajudar o outro, a gente tá, né, tá num outro país e tá preocupado com a família, tá preocupado com a mãe, tá preocupado com as pessoas e quer resolver outros problemas. A gente primeiro precisa colocar a máscara de oxigênio na gente. Então, cuidar da gente, é, né, encontrar esses recursos que façam sentido para você. Ah, eu não gosto de academia. Tá, que outra aula que você gosta de fazer? O que que você consegue fazer? E aí lembrando, né, Fábio, que existem muitas a saúde mental é atravessada, né, pelas questões políticas, sociais, econômicas, então são vários os aspectos aí. Mas o que que você pode fazer por você mesmo nesse momento, né? E se você está no exterior, olhe para suas no exterior ou mesmo no Brasil, enfim, mas olhar para suas conquistas também, olhar para suas potencialidades, valorizar isso, porque parece que a gente está sempre buscando o inalcançável, né? Como se não, o que que é suficiente? Então, trazer esses questionamentos para você, né? E buscar se informar sobre saúde mental. Eu sei que, né, nem todas as pessoas têm condições de pagar por uma terapia. Eu sei que, apesar do SUS, da gente ter o SUS, né, de ter, né, psicólogos lá, eu sei que não dá conta, mas buscar maneiras de se informar, maneiras de se cuidar do jeito que for possível e encontrar um sentido no dia a dia, né? Porque é sobre a jornada. Caminho a gente faz caminhando todos os dias. Então, assim, não dá pra gente viver só nesse checklist. A gente tem que fazer o possível, porque existe um mundo de coisas
que nos levam para essa vida automática, essa vida que tô no celular, essa vida resolutiva, essa vida produtiva. E a gente encontrar um silêncio aí pra gente se escutar também, estar com as pessoas que a gente gosta e construir o nosso sentido todos os dias. Cara, maravilha. Eu ia te pedir para você escolher uma página de um livro que eu adoro, que eu uso sempre nas entrevistas que eu faço, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, o primeiro de muitos. Mas, por coincidência, meu dedo está marcado aqui, tá vendo? Uhum, Porque eu adoro esse livro. Aí eu peguei aqui, abri e não li. Peguei e abri. Ó, só para acrescentar um ponto aqui, eu não sou esotérico, não sou nada disso, entendeu? Não preciso ficar manifestando minhas crenças ou não crenças, mas eu acho que, às vezes, essa sintonia favorece algumas coisas, né? E você, ah, e deixa eu só te cortar um pouquinho, que claro, Jung tem um livro que chama Sincronicidade. Então, calma, assim, espera aí, é mais uma coisa que eu tenho que anotar. é, Como é sincronicidade. É, hã. mas é um livro bem complexo, Fábio, mas eu gosto muito do conceito de sincronicidade. É quando eventos que não têm uma causa, uma relação entre si, produzem um significado. Então, assim, ele tem um exemplo de um consultório que a paciente estava pensando. Enfim, eu não vou me alongar nisso agora, mas é porque eu nomearia como sincronicidade, que eu acredito que você vai falar, que tem uma conexão com o que a gente está trazendo, que você abriu a página e a gente atribui um significado. Isso se chama sincronicidade junguiana. Então, ele tem todo um livro Cheguei a arrepiar. Eita, falando sobre isso. Eu amo esse conceito da sincronicidade, é muito bacana. já estou amando também, porque, cara, tem tudo a ver. E é engraçado porque eu abri a página e não vi o título. E o título é. Ó, primeiro vamos lá, o nome do livro é Voz ao Verbo, Poemas para Calar o Medo. E o nome do Uhum, autor é Alain Dias Castro. E eu conheci esse poeta por um vídeo do. Qual é o nome dele? Ah, esqueci o nome dele agora. Ai, Gun. O sobrenome dele é Gun. Ele é ótimo. Enfim, o cara tinha tudo para ir para um lado e foi para o outro. E uhum, ele é um agregador. Depois eu lembro o nome dele. E eu conheci o Alan através desse. Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Eu vou ficar me martelando aqui. Pouco importa, vamos lá. O nome desse texto que eu vou ler para você, da sincronicidade, já reparou que a gente nunca é bom o bastante para quem está sempre insatisfeito? E o texto é. Normalmente, quando eu escolho o texto, eu já li o texto antes. Não, nunca li esse texto. Então, me desculpem se por acaso eu tiver que reler algum trecho aqui porque faltou a entonação necessária. O nome dele é Estante. As pessoas que escolhem demais, às vezes têm a falsa ilusão de que a gente vai estar sempre à disposição. É como se procurassem por elas mesmas no outro. Por ainda não terem se encontrado, confundem estar completo com ter alguém sempre do lado. Ser a melhor opção do outro ainda é ser só uma opção. E nunca vai ser o bastante se você se sente como se estivesse numa estante. Não adianta a pessoa te escolher numa situação, depois de te deixar de lado e desaparecer, sem saber de quem está fugindo. E do nada ligar para dizer que está voltando, sem fazer ideia do que está buscando. Quem não está jogando aprende a não servir de prêmio de consolação. Chega desse papo de que não sabe se gosta ou não gosta. Para mim, está dada a resposta: é não. Com sinceridade, será que a gente se escolheu ou você só se contentou em ver em mim um lado seu? Na verdade, se reconheceu em algo que não sou. E, quando percebeu, se frustrou com a própria ilusão que criou. O que a gente tinha em comum? Hoje eu enxergo. Eram os dois tentando agradar a apenas um, o seu ego. Quem vive em eterna dúvida, no fim, duvida se é de si. Por isso, enquanto você escolhia, eu decidi, por mim. Você espera que eu espere para sempre? Está aí o seu engano. Ser o plano B de alguém está fora dos meus planos.
parece que é um texto lendo agora, a primeira vez que eu li esse texto, parece que é um texto que ele fala de uma relação com o outro, mas o final dele é maravilhoso. Você espera que eu espere para sempre? Está aí o seu engano. Ser o plano B de alguém está fora dos meus planos. Ou seja, você se reconhecer como um ser inteiro. Você não precisa de ninguém para se completar. Você Você não pode ter precisa. alguém para compartilhar, mas não para te completar. Você é um ser único. Cara, show, adorei. Sincronicidade. Sincronicidade. E fazendo uma analogia, né, existem muitas pessoas, né, que têm o sonho de morar fora ou fazer alguma coisa, mas sente medo, ou está num relacionamento, ou não quer deixar a família, ou não quer enfim, tem o sonho, mas tem o medo acompanhando junto. Então, assim, colocar na balança, né, também. O que que você quer? O que que a tua alma quer? Jung fala muito da alma também. Então a gente entender que, claro, né, somos seres sociais, né, a gente está se relacionando com as pessoas o tempo todo e isso ajuda na nossa saúde mental também, esse relacionamento com as pessoas, seja de que, hã, qualidade for, né, um relacionamento amoroso, família, amigos, etcétera. Então, entender o lugar que você está ocupando na sua própria vida também, para tomar as suas próprias decisões e bancar as suas consequências, porque as consequências boas, e aí pensando exclusivamente, né, nessa parte do morar fora, as consequências ruins e as boas. As ruins você vai vivenciar, a saudade de casa, a saudade da comida, a saudade das cachorrinhas, você vai vivenciar isso. Mas você vai vivenciar um mundo novo também, que se abre. Então, assim, se você tem um chamado aí para morar fora, para fazer alguma coisa nesse sentido, dê ouvidos, ouça. Às vezes vai ser possível, às vezes não vai, mas fazer as escolhas por você também. Isso é fundamental. Qual o nome da sua cachorrinha ou são cachorrinhas? É cachorrinha, é Lana. Eu gosto muito da Lana Del Rey, Lana. então ela chama Lana. Pô, ainda bem que esse nome é bacana, né. Eu lembro de um conhecido meu que ele tinha um cachorro, o nome do cachorro era Não Morde. Não, Me Não morre. Morde, Me Morde. Deve ser E engraçado. detalhe, era um pitbull. Como é que o nome desse cachorro dele de Me Morde e um pitbull? Ótimo isso. Querida, show de bola nosso bate-papo, foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tô assim, cheio de coisas na cabeça aqui, até para os próximos episódios. Só queria te agradecer. Deu um pouco de trabalho para a gente conseguir aí a sincronicidade, mas deu Aham. certo. Deu certo e eu que agradeço por estar aqui, né, nesse episódio, né, inicial aí com a minha participação, mas estou muito animada, muito feliz e muito grata também. Obrigada, Fábio. Agora, esqueci de um detalhe, deixa os seus como as pessoas podem te encontrar? Ó, isso é fundamental. Fundamental. Então, eu estou no Instagram, @valkyria.psi, Valkyria com QI, né. E, enfim, lá tem todas as minhas informações, tem meu site também, e aí você pode me encontrar por lá. Ou galera, mais uma vez, a gente conversou com Valquíria Molina, Val para os íntimos, agora eu já me sinto íntimo. Um papo maravilhoso. Sigam a Val, valkyria.psi, é isso? Isso, No Instagram, isso tá mesmo. tudo lá. Sigam Brazucas pelo Mundo, www.brazucaspelomundo.com. No Instagram, @brazucas.pelo.mundo. Se quiser mandar um e-mail, uma sugestão, uma crítica ou um pix, tá aberto. Alô, espera aí, eu sempre me confundo. Olá ou alô? Alô, ALO, @brazucaspelomundo.com. Se quiserem conversar diretamente pelo WhatsApp, é +1 581 681 1160, +1 581 681 1160. Eu me chamo Fábio, do Brazucas pelo Mundo. Esse é um episódio maravilhoso do nosso programa E Por Falar em Saudade, que vai discutir a saúde mental da pessoa imigrante. Galera, um grande beijo, sigam a gente e façam bem, não importa onde, não importa quando, não importa quem, apenas façam bem. Beijo, fui!